Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o famoso Evangelho do jovem rico. Jesus é abordado por alguém que diz: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Veja, a pergunta importante deve, porém, ser contextualizada. Vamos lembrar uma coisa. Em primeiríssimo lugar está a graça de Deus. Ou seja, antes que qualquer ser humano se incline para o bem e queira verdadeiramente se unir a Deus, queira verdadeiramente seguir o caminho de Deus, houve uma ação da graça divina que precede. Ou seja, nós seres humanos temos em nós, qualquer ser humano, graça suficiente para, se nós dermos uma oportunidade para essa graça, para nos voltarmos para Deus. Então, na realidade, em primeiríssimo lugar, esta pessoa que se aproximou de Jesus perguntando: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Nós temos que reconhecer que antes que ele faça algo de bom, só este desejo, só essa realidade de querer se unir a Deus na vida eterna, já é um sinal da graça operante. Né? Ou seja, que aquela graça que Deus ofereceu é algo que nele já estava agindo. Mais do que isso. O próprio Jesus, ao falar dos mandamentos, ao recitar os mandamentos, as leis básicas, a lei natural, né? Siga aquilo que a própria natureza das coisas, a natureza humana, nos manda seguir, que são os 10 mandamentos. O próprio Jesus já conhece, já vê o coração daquela pessoa. E depois que Jesus recita os mandamentos, o jovem diz a Jesus: Tenho observado todas estas coisas, o que me falta ainda? A versão deste Evangelho, no Evangelho de São Marcos, nós estamos lendo aqui São Mateus, nos diz que Jesus olhou para ele e o amou. Isso quer dizer que, de fato, esta graça era a graça operante. Ou seja, de fato, esse jovem não tinha somente um convite da graça, ele correspondeu, ele já estava obedecendo, ele já estava generosamente se voltando para Deus e, de uma forma espetacular, estava fazendo a vontade de Deus, era amigo de Deus. Mas aqui é que nós então aprendemos que nisto tudo a graça de Deus está à nossa disposição para fazer algo mais. A resposta de Jesus é desafiadora. Se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. E este jovem que tinha correspondido à graça, de forma tão maravilhosa até agora, sendo-lhe oferecida por Deus essa oportunidade de buscar a perfeição, uma santidade superior, foi embora cheio de tristeza. E aqui nós nos encontramos com uma tragédia e uma situação espiritual que é muito comum. Ou seja, bons cristãos, pessoas que corresponderam à graça, pessoas que estão em estado de graça, são tomados por uma mistura de tristeza e de preguiça. Uma preguiça vocacional. Ou seja, Deus não quer somente que essas pessoas sejam salvas. Deus quer que elas sejam santas já aqui na terra. Mas, ao olhar para a santidade,
preço a ser pago pela santidade, a alma é tomada por uma tristeza, como se aquilo fosse ruim. Essa é a característica mais típica da assídia. Ou seja, olhar o bem que Deus me propõe, olhar o caminho de santidade que Deus me propõe com um desânimo, uma preguiça e uma tristeza. Vejam, o jovem rico é um homem bom. O jovem rico é alguém que está no caminho da salvação. Jesus olhou para ele com amor. Mas o jovem rico precisa superar aqui essa dificuldade, essa doença espiritual chamada assídia. Estou dizendo isso porque no mundo atual a assídia é uma coisa verdadeiramente que a gente pode chamar de pandemia. Ou seja, existe um número cada vez mais crescente de cristãos bons, os cristãos bons, os bons, que olham para os desafios do amor, da que a graça de Deus nos oferece, com tristeza. Mas força, vamos lá, a graça está aí. Deus não pede o que antes Ele não dá. Ele dá, Ele oferece, a graça está à nossa disposição. O que precisamos é corresponder. Como diz Santo Agostinho, dá quod iubes, et iubet quod vis. Senhor, dá aquilo que comandas e comanda o que quiseres. Aqui, Jesus está dando para o jovem rico uma vocação, um caminho, mas está dando também a graça para seguir. Coragem. É Ele que nos chama. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.